Olá IPCA, hoje é quarta-feira, dia 29 de outubro de 2014. Nós estamos juntos há 794 dias lendo a Bíblia e hoje leremos os capítulos 1 a 3 do livro de Neemias. Como você já sabe, Esdras e Neemias originalmente formavam um único volume e só foram transformados em dois livros já na era cristã por questões de tradução e outros assuntos correlatos. Bom, isso faz com que Neemias seja o continuador, até na estrutura literária do livro, o continuador da reforma empreendida por Esdras, e Esdras, por sua vez, o continuador da reforma que foi iniciada por Zorobabel e pelo sacerdote Josué. Estamos vendo, numa única obra em Esdras e Neemias, uma jornada de mais de 100 anos para que se trabalhe na reconstrução de Jerusalém. Afinal de contas, os primeiros cativos retornaram no ano 539, sob o decreto de Ciro. Só 20 anos depois, no ano 516, é que o templo foi reconstruído, foi concluído. A situação ainda permaneceu precária, especialmente em termos religiosos, até que Esdras retorna no ano 458 com mais 1.800 pessoas e promove reformas. Mas ainda leva 14 anos até que chegue Neemias, como estamos vendo agora, no ano 446, 445 a.C. Se você pega esse 445 aqui e compara com o início do livro de Esdras, que é no ano 539, você percebe que temos aí já quase um século. E o ministério de Neemias vai se estender de tal forma que vai ser ultrapassada essa barreira de um século que é consumido nesse processo de restauração de Jerusalém. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos que Neemias está na cidadela de Suzã, aquela cidade onde Esther e Mordecai tiveram aquela história que a gente já estudou. É uma capital persa, é uma cidade de inverno do rei, a capital onde o rei passa o inverno. Daniel capítulo 8 também nos apresenta que Daniel tem uma visão e pensa estar ali na cidade de Suzã. Aliás, em termos de curiosidade bíblica, há na cidade de Suzã, nos dias de hoje, um grande sepulcro que é considerado o lugar do túmulo do profeta Daniel. Não há certeza a respeito disso, mas é só para você ter uma ideia de que nas capitais persas nós temos ali judeus influentes. Neemias, Esther, Mordecai, possivelmente Daniel. E aí então você vai vendo o quanto Deus foi servido restaurar o seu povo com essa estratégia de colocar judeus em posições-chave no império. É fato, Daniel foi acreditado, foi colocado como um grande líder na Babilônia, depois também na Pérsia, Mordecai também, e agora a gente vê, depois de ter visto Esdras com todo o favor que obteve do rei, a gente vê agora Neemias, que era um copeiro do rei, um cargo de alta confiança. Ele tinha, e os historiadores desse período nos ajudam a entender isso, ele tinha a missão de guardar a bebida do rei, o vinho do rei, e provar antes que o rei tomasse, para garantir que o rei não seria envenenado. Era um cargo de alta confiança. Então você vê que Neemias recebe, capítulo 1, verso 2, de Anani, um de seus irmãos, notícias a respeito da terra de Judá. É possível que esse Anani seja seu irmão de sangue mesmo, e nós depois veremos outras coisas relacionadas a isso. Há documentos da época que mencionam um Anani como governador de Judá. E é possível que fosse um irmão ilustre de Neemias também. Veja, Neemias, copeiro do rei, e um dos seus irmãos, governador em Judá. É uma possibilidade plausível, mas não temos certeza. Mas a notícia que é trazida para Neemias é que Jerusalém está em ruínas. Que ruínas? Podem ser as ruínas da destruição empreendida por Nabucodonosor lá no ano 586 a.C., há 140 anos, não é? Isso antes até mesmo do período que o povo passou em cativeiro. Ou pode ser também que a destruição mencionada por Anani tenha sido a destruição de um inimigo muito mais recente, que foi mencionado lá em Esdras, no capítulo 4, que aconteceu, veja, a partir do verso 7 do capítulo 4 de Esdras, que nos dias de Artaxerxes, esse rei da época de Esdras, da época de Neemias, que tentaram reconstruir o muro e tudo mais, mas inimigos como Reum e Sinzai
escreveram contra Jerusalém uma carta para o rei Artaxerxes, que fez com que o rei mandasse parar a obra dos muros. E é possível que naquele desejo de vingança maldosa, esses homens tenham inclusive destruído a reconstrução dos muros que tinha começado. A obra parou e é possível que eles tenham inclusive derrubado o que tinha sido levantado até então. E é por isso que Neemias está bastante temeroso de pedir ao rei autorização para voltar e para reconstruir a sua cidade. Nós não sabemos porquê, mas entre o tempo em que o irmão dele, ou que seja, o Anani, traz notícias de Judá para Neemias, e o tempo em que Neemias vai falar efetivamente com o rei, se passam 4 meses. Você vê que é no mês de Quisleu, capítulo 1, verso 1, que chega a notícia, mas é só no mês de Nisan que Neemias vai falar com o rei. São 4 meses mais tarde, e ele pode ter se demorado nesse processo, ou porque o rei estava ausente, ou porque ele aguardou uma ocasião propícia, ou porque ele foi sábio, ponderado em oração, tá certo? Mas o fato é que ele podia também estar hesitando em pedir ao rei que revogasse um decreto anterior. É fato, esse mesmo Artaxerxes já tinha autorizado Esdras a voltar, mas era para voltar para ver como estava a vida religiosa da cidade e cuidar para que Deus fosse corretamente adorado e assim o governador, o rei persa, tivesse o favor do Deus dos judeus. Mas uma coisa diferente era construir muros na cidade. E Artaxerxes já tinha mandado que a obra fosse parada, conforme a gente já leu lá em Esdras capítulo 4. Agora Neemias vai pedir ao rei que revogue o decreto. Ele também teme, porque ao chorar, ao lamentar a sorte da sua cidade, ele acaba comparecendo triste na presença do rei. E há quem diga, em termos de historiadores aqui, que isso não era permitido. Ninguém tinha o direito de trazer questões pessoais à presença do rei, ninguém tinha o direito, especialmente numa época de banquete, o mês de Nisan era o ano novo dos persas, e por isso o rei estava tomando vinho dessa maneira, embora o vinho, lógico, fosse parte regular das suas refeições, mas era o ano novo do rei e era ocasião de festa. E como que o copeiro real vai aparecer triste? Isso era bastante problemático. Você já sabe que ninguém podia, por exemplo, aparecer sem ser convidado na presença do rei. A gente aprendeu isso lá em Esther. E aparecer triste também não era permitido. Então, Neemias está temeroso de tomar a iniciativa. Mas, como Esther, ele tem também uma postura bastante corajosa. E ele então procura sensibilizar o rei ao usar as palavras corretas e diz que a cidade do sepulcro dos seus pais está em ruínas e que ele não teria paz enquanto não pudesse reedificá-lo. O rei lhe pergunta quanto tempo duraria a sua ausência. O rei ia ficar sem copeiro, era um cargo fundamental. E, no entanto, apesar de Neemias estipular certo prazo aqui que não nos é contado, fica nesse arranjo combinado que Neemias vai voltar logo. A gente vai ver que ele vai demorar bastante. Não sabemos se ele pediu ao rei para demorar tanto quanto ele veio a demorar, mas isso parece bastante improvável. Mas Neemias obtém, como Esdras, autorização para ir, ele obtém inclusive escolta militar para ir, o que parece indicar a posição de governo que ele recebeu sobre Judá como governador da província, e ele, como Esdras, diz que recebeu tudo da mão do rei, porque a boa mão de Deus era com ele. Vamos nos lembrar que esse rei se chamava Artaxerxes Longímanos, ou aquele de mão longa, porque dominava muito. Mas Neemias aqui também está dizendo em suas memórias que a mão que está conduzindo a vida dele é a mão de Deus. Ele vai e chega na região de Jerusalém. E, no entanto, os governadores das províncias vizinhas, que estão lá do outro lado do Eufrates, estão agora enciumados. Essa expressão do verso 10 do capítulo 2, ficaram sabendo, é uma expressão que vai ser repetida ao longo do livro. E toda vez que os inimigos ficam sabendo de algum progresso dos israelitas, eles se coçam todos e querem fazer oposição. Oposição por razões políticas, certamente. A reestruturação de Jerusalém faria com que aquela província se destacasse em relação às demais. O feito de Neemias o exaltaria diante do rei ainda mais, e há sempre na corte essas intrigas, mas também por questões religiosas, e parece que estas são as questões preponderantes. Você já estudou conosco que quando o reino do norte foi levado cativo
pelos assírios no ano 722 a.C., então quase 300 anos antes. Os assírios trouxeram gente de tudo quanto é canto e colocaram ali em Samaria. E esse povo começou a ter uma religiosidade muito mista. E então o culto misto dos samaritanos é narrado para nós em 1 Reis capítulo 17. E justamente quando os judeus voltam para reconstruir o templo no Reino do Sul, os samaritanos querem ajudar, mas eles não estão com adoração pura. E a turma que está voltando do cativeiro sabe, poluir a adoração, contaminar a adoração a Deus é um risco sério demais, não vale a pena corrê-lo. Então, eles impedem os samaritanos de participar desta obra e isso gera mais intriga, de tal forma que Sambalate, Tobias e depois mais um chamado Gesem vão ser francos opositores do trabalho de reconstrução de Neemias. É por isso que Neemias chega na surdina. Ele chega em Jerusalém, descansa 3 dias da viagem, como foi o caso de Esdras, se levanta, pega a sua mula, dá uma passeada ali pelas ruínas, vê o que precisa ser feito, mas não fala nada para ninguém. E com foco e com decisão firme, conversa com as pessoas que interessam e propõe a elas que façam a obra, e ele consegue mais uma vez o favor de Deus e as pessoas trabalham. E então a gente vai ver que os inimigos outra vez estão querendo perturbar a situação. No final do capítulo 2 a gente vê isso, não é? E aí é novamente enfatizado que eles não terão parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Bom, o capítulo 3 nos apresenta uma lista de quem foi que começou esse trabalho. E são mencionados vários nomes aqui. Este é um capítulo importantíssimo para arqueólogos, porque fala a respeito de várias portas da cidade com seus nomes, tá certo? E isso nós não vamos destrinchar aqui porque não é o nosso objetivo maior. É só interessante saber isso. Vários nomes de portas, muitas delas foram escavadas em várias expedições arqueológicas que foram empreendidas em Jerusalém na década de 60, na década de 20 e outras coisas mais, mas isso a gente só menciona para que você tenha conhecimento. O interessante de destacar aqui é que muitas autoridades estiveram dando exemplo e inclusive o sumo sacerdote Eliasibe se dispôs para fazer a obra. É interessante quando o líder dá o exemplo. O governador está trabalhando e o sumo sacerdote está trabalhando também, cada um para fazer a sua parte. A gente vê, contudo, que nem todo mundo se sujeitou. O verso 5 diz que alguns dos nobres não se sujeitaram ao serviço. É gente que ou não se achava, não é, à altura de um serviço tido como menor, e então falou, não vou sujar minha mão com esse tipo de trabalho pesado, a minha posição social é maior, ou mais provavelmente, gente que sabia que aquele trabalho renderia dividendos políticos para Neemias e não estava a fim de fazer uma obra que ia ser divulgada no horário político eleitoral como obra do outro, né? Então essa é possivelmente a ideia. Mostrando para nós que não são só os inimigos internos, não. Há alguma oposição. Os inimigos externos, não. Há também alguma oposição interna. Também vale a pena destacar para você que cada um fez uma parte e em muitas ocasiões se menciona que a parte que coube àquela pessoa ou à sua família foi a parte de frente da sua casa. Veja isso no verso 10, veja isso no verso 23 por 2 vezes. Cada um estava fazendo uma parte e assumindo o seu quinhão de responsabilidade. E é assim que deve funcionar de fato. E no verso 12 nós temos inclusive a indicação de que algumas filhas de Salum trabalharam também, mostrando a necessidade de que todas as forças disponíveis fossem reunidas na reconstrução da cidade. Bom, entendendo isso, a gente se prepara para o que vamos ler amanhã, que é mais oposição. O verso 1 do capítulo 4 diz, tendo Sambalate ouvido, ou seja, toda vez que o inimigo escuta alguma coisa, aqui em Neemias, prepare-se, lá vem problema. Mas por hoje, o que vemos é que Neemias, como Esdras, foi bem sucedido, obteve o favor do rei. Ele orou, como Esdras orou, ao descobrir que os judeus estavam se casando com mulheres estrangeiras. Ele orou ao saber que o povo estava numa situação de miséria. Ele também confessou, como Esdras fez, como Daniel fez. E ele vai se apresentar por todo o livro como um homem de muita oração e também como um homem de muito trabalho. Obteve o favor de Deus, veio com a bênção do rei, chegou em Jerusalém,
quietinho, colocou todo mundo para trabalhar, obteve o apoio de muita gente e a obra começou. Amanhã, se Deus nos permitir, a gente vê mais uma etapa dessa história com a oposição dos seus adversários e outras coisas que se seguirão. Esperamos que este comentário tenha ajudado você a entender o texto e desejamos a você uma boa leitura. A gente se encontra aqui amanhã, se Deus nos permitir. Até lá.